Bom dia, meu nome é Matheus Saião e hoje eu vou apresentar o trabalho intitulado Análise Geoespacial de Mudanças no Uso do Solo como Contribuição para a Compreensão de Conflitos Socioambientais, um estudo de caso na Costa Verde. Esse trabalho faz parte do desenvolvimento inicial do meu projeto de mestrado, que inclui meus colegas de laboratório, a Mila Vicente e o Silas Júnior, além do meu orientador, André Belém. E a Costa Verde é uma região de grande diversidade natural, com manguezais, restingas e remanescentes de Mata Atlântica, mas há décadas sofre com algumas pressões urbanas. A abertura da rodovia BR-101, nos anos de 1970, reduziu o tempo de viagem entre Rio de Janeiro e São Paulo e atraiu empreendimentos turísticos, industriais e imobiliários. Esse movimento intensificou a especulação fundiária e transformou a paisagem dessa região. Com a expansão urbana, muitas áreas sensíveis foram ocupadas, provocando a supressão de vegetação nativa e de alguns ecossistemas. Ao mesmo tempo, emergiram conflitos entre conservação e urbanização, afetando diretamente populações tradicionais e de baixa renda. Essas comunidades foram progressivamente deslocadas para áreas vulneráveis, sem infraestrutura adequada e sujeitas a enchentes e deslizamentos. Dessa forma, a Costa Verde torna-se um exemplo de como a urbanização, impulsionada pelo turismo e pela conectividade, gera impactos ambientais profundos e também acentua desigualdades socioespaciais. O objetivo principal desse trabalho é analisar as mudanças no uso e da cobertura do solo no município de Angra dos Reis, entre 1985 e 2022. Para isso, utilizamos a base do MAP Biomas, onde suas classes foram reagrupadas em 3 grandes categorias: vegetação, transição e urbanização. Esse reagrupamento permitiu observar de forma mais clara os processos de substituição entre as coberturas naturais e as áreas ocupadas. Além disso, o trabalho procura relacionar essas mudanças espaciais com os processos históricos e sociais que marcaram esse território, como a abertura da rodovia Rio Santos e o crescimento de turismo e especulação imobiliária. A região de estudo ela é caracterizada por um relevo acidentado, um litoral recortado com centenas de ilhas e uma extensa cobertura de Mata Atlântica. Dentro desse contexto, foram selecionadas 4 regiões de interesse: o Frade, Bracuí, Japuíba e o centro de Angra dos Reis. Essas áreas foram escolhidas porque apresentam um histórico de expansão urbana em comum, proximidade com áreas vegetadas e de proteção ambiental, além da importância socioambiental para as pessoas que habitam essa região. Cada uma delas representa uma dinâmica territorial, desde áreas mais consolidadas, como o centro de Angra, até regiões em processos de transformações mais recentes, como o Bracuí e o Frade. Para garantir a comparabilidade entre os resultados, todos esses recortes eles possuem dimensões de áreas semelhantes, variando entre 4 a 4,5 km². A metodologia desse trabalho baseia-se na utilização da coleção 9 do MAP Biomas, que reúne séries históricas anuais de uso e cobertura do solo para todo o território brasileiro. O processamento foi realizado na plataforma do Google Earth Engine, onde a coleção foi recortada de acordo com as 4 regiões de interesse. Em seguida, foi feita a contagem de pixel por classe para cada ano, com a conversão desses valores em área, considerando a resolução espacial de 30 metros. Esses dados foram exportados e analisados em ambiente Python, utilizando o Google Colab, onde foram organizados em data frames e depois transformados em gráficos de séries temporais. O reagrupamento temático das classes do MAP Biomas seguiu a lógica dessas 3 grandes categorias escolhidas: vegetação, transição e urbanização. As classes de vegetação incluem formações florestais, manguezais, campos alagados e restingas arbóreas. As de transição englobam pastagens, mosaicos de uso e outras áreas não vegetadas. E o grupo de urbanização corresponde às áreas de infraestrutura consolidada. Os resultados obtidos a partir das séries históricas do MAP Biomas mostram um padrão consistente de transformação nas 4 regiões. Em todas elas, a urbanização cresce de forma contínua entre 1985 e 2022,
enquanto as áreas de transição apresentam um declínio proporcional. Essa relação inversa revela o papel dessas zonas intermediárias como áreas de amortecimento frente à pressão urbana, funcionando como uma espécie de cinturão protetor de vegetação. No entanto, com o avanço da urbanização, essas zonas tampão foram progressivamente sendo reduzidas, abrindo espaço para a expansão das áreas construídas. A vegetação, por sua vez, ela manteve uma certa estabilidade apenas nos locais em que as áreas de transição ainda persistem, o que indica que a integridade dessas superfícies intermediárias é essencial para a conservação dos remanescentes naturais. O caso de Bracuí é o mais crítico. Entre 1985 e 2022, a vegetação caiu de 61,9% para 33%, enquanto a urbanização cresceu de 5% para mais de 30%. Essa substituição direta da cobertura natural por ocupações urbanas exemplifica o padrão de degradação cumulativa observado em toda a Baía de Angra dos Reis, em especial nas áreas sob maior pressão turística e imobiliária. A interpretação dos resultados mostra que o avanço da urbanização na Baía de Angra dos Reis está diretamente relacionada com os processos históricos e socioeconômicos estruturais. A abertura da rodovia BR-101 facilitou o acesso à região e impulsionou a especulação imobiliária, o turismo, valorizando as planícies costeiras e incentivando a chegada de empreendimentos, construções de marina, loteamento e condomínios de alto padrão. Esse processo, no entanto, fragilizou ecossistemas como manguezais e restingas e gerou um deslocamento populacional significativo. Comunidades tradicionais e populações de baixa renda foram empurradas para áreas de encosta e zonas sem infraestrutura básica, expostas a riscos de enchente e deslizamento. O caso do Quilombo de Santa Rita do Bracuí é emblemático nesse contexto. A comunidade enfrenta disputas fundiárias com empresas do setor imobiliário, e isso revela o conflito entre especulação, valorização da terra e exclusão social que ocorre na região há décadas. Mesmo áreas sob proteção legal, como a APA dos Tamoios, continuam a sofrer com o avanço urbano, o que demonstra também que a fragilidade dos instrumentos de fiscalização e as tentativas recorrentes de flexibilização da legislação ambiental. Assim, os dados espaciais e a análise histórica se complementam ao mostrar que a expansão urbana, além de ambientalmente degradante, também aprofunda as desigualdades socioespaciais na região. E concluindo o trabalho, a análise das séries históricas do MapBioma permitiu identificar um padrão claro de inversão entre vegetação, transição e urbanização nas regiões estudadas. Observamos que as áreas de transição, que funcionam como zonas de amortecimento entre ambientes naturais e áreas urbanizadas, vêm sendo progressivamente substituído por áreas de urbanização consolidada. Essa substituição reduz a proteção das áreas vegetadas. E os casos como Japuíba e de Bracuí demonstram que a aparente estabilidade da vegetação depende diretamente da integridade dessas zonas intermediárias, que estão desaparecendo ao longo das décadas. Além da dimensão ambiental, os resultados também evidenciam o aprofundamento das desigualdades socioespaciais com comunidades tradicionais e populações de baixa renda. A metodologia adotada mostrou-se eficaz e replicável em outros contextos costeiros que enfrentam pressões semelhantes, oferecendo uma base para análises comparativas. Como perspectiva futura, o trabalho também aponta para a construção de um índice de degradação ambiental, com o objetivo de orientar políticas públicas e estratégias de ordenamento territorial em zonas litorâneas. E, por fim, eu gostaria de agradecer à CAPES pela bolsa de mestrado e ao Observatório Oceanográfico da UF pelo suporte, infraestrutura e o incentivo. Muito obrigado.